Fala, povo do meu condomínio, sejam bem-vindos a mais um Siga-me Cast, o espaço onde você tem dicas, soluções e tudo sobre o mundo condominial. Quer descobrir o mundo que é condomínio? Venha pra cá que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para você. E hoje, claro, temos como nossa convidada especial uma mulher que tem uma expertise gigantesca. Mais de 20 anos na gestão de RH e mais de 7 anos como síndica profissional. Seja bem-vinda, minha amiga Jaciara Rocha. Foi um prazer imenso recebê-la aqui, principalmente para falar sobre esse tema que é convivência, não é isso? Eu que agradeço, Diego, o convite, tá? É um tema que abrange muitas coisas, então eu acho que hoje vamos ter um bate-papo muito interessante. Vamos, se a gente tiver cuidado, passa aqui 3 horas falando, porque... Então se me der o microfone já era. E para iniciar, minha amiga, você que eu tenho certeza que já enfrentou diversos desafios, você poderia deixar claro para o pessoal, dar dica, né, para a pessoa que estiver em casa, quais são os pilares? O que é que você acha como é essencial para pilares de boa convivência? Tá, então eu vou falar assim, inicialmente para um síndico que é um morador e que começou a brotar na ideia, né, na cabeça, no coração, aquela sementinha de ser síndico. Porque quem entra acha que é fácil. Ah, não é. Não é fácil. E a convivência hoje é um termo assim muito delicado. Sim. Delicadíssimo. Porque engloba tudo. Vem tudo misturado. Aí nessa parte de conhecimento de pessoas, de como você deve falar com a pessoa. Então o síndico entra achando que, eu vou só administrar. Mas não só administra. É só isso. Não. Você tem que estar com o ouvido aguçado para a escuta, você tem que ser um pouco psicólogo, você tem que ser um pouco advogado, desentupidor de todo tipo de encanamento. Mediador, Tudo, conselheiro. tudo. Então, assim, esse síndico que entra, né? Se eu vou só administrar, querido, comece estudando bem muito antes de você ter essa ideia. Eu entrei assim, do nada, 7 anos atrás. Graças a Deus eu já trazia bagagem de gestão de RH, então me ajudou muito. Eu já sabia um pouco sobre comportamento de pessoas, eu já sabia lidar com isso. Que é super importante você entender, né, o que é comportamento. Super importante. Se você não souber sobre os comportamentos, né, das pessoas, se você não tiver um mínimo de conhecimento, você não vai conseguir viver em convivência com essas pessoas. Porque são todos os tipos de classe de pessoas, né, todos os níveis. Então, você imagina isso tudo misturado. Em um ambiente só. Um ambiente só. Eu administro um condomínio que, até hoje sou síndica, foi o meu primeiro e até hoje, né, eu administro ele há 7 anos, que é o Residencial Aquarela. Lá temos 336 unidades, são 1.500 pessoas. Muita gente. Muita gente. Então, quando eu entrei, a convivência era muito difícil, porque nós não tínhamos água, nós não tínhamos gás, a metade da comunidade era pessoas de difícil acesso, pessoas, usuários de drogas. Então, assim, foi uma convivência muito difícil, principalmente para mim, que não tinha essa habilidade nesta área. Então, fui adquirindo com o tempo. Né? E quanto maior o condomínio, maiores desafios, maior a quantidade de pessoas, cada um com a cultura, o pensamento, o jeito de se comportar, até mesmo ajudar a gestão ou tentar entender como é a gestão para poder ajudar ou grande maioria deles dificultar. Exatamente. Então, o que eu aprendi com essa administração? Que eu tenho que ser transparente no que está acontecendo. Esse é um dos pilares. Isso é um dos pilares. Transparência, tá? Seja honesto. Quando um morador chegar para você e te perguntar, Jaciara, como que está o caixa hoje? Perguntam muito. Muito. Sobre o caixa que eles têm. Abre teu celular, mostra o extrato. É deles, é de todos. Não tem um bem comum, né? É um bem comum. Não tenha problema quando um morador chegar assim, você pode me encaminhar o extrato do condomínio? Eu vou mandar agora para você o extrato do condomínio. Então, não tem essa amarração, porque aquilo ali não é seu, é de todos. Se você não gerir para um todo, você não vai ter uma boa convivência. Você mora nesse condomínio? Eu moro nesse condomínio. Aí eu acho que a dificuldade, você como síndica profissional, acho que é maior, né? Pelo afeto, o apego, a convivência, ou não? Depende do perfil da pessoa. Do síndico ou do condomínio? Do síndico. Do síndico. Depende do perfil do síndico.
a minha vida, já de crescimento pessoal, né, já me fez não ter tantos sentimentos para quantas pessoas. Então, eu enxergo a situação Ser mais neutra. mais neutra. Então, assim, eu enxergo a situação e tento ser mais neutra possível. Porque este condomínio já vinha de um vício que acontecia com um, mas não acontecia com outros. Então, eu me mantive neutra em tudo. Então, Desde antes de ser síndica, você já tem esse comportamento. desde antes, eu já tenho esse comportamento. Então, me ajudou bastante também, né? E não pender para nenhum lado. Analise a Isso é muito importante. analise a causa, seja mais neutra possível, veja o que seu regimento está falando e siga o regimento. Por mais que lhe doa. Seguir o regimento. Eu fiz tanta coisa que eu tive que seguir o regimento e tenho que seguir até hoje, e seguirei. Que depois eu fui chorar. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, a mudança tem que chegar até às 17 horas. Mas eu tive que deixar a mudança lá fora. Ai, meu pai. Aí a mudança tá lá com a geladeira cheia de comida, tá com uma criança pequena, tá com um animal de estimação. E essa mudança fica lá até as 20 horas da noite. Porque eu não pude deixar entrar. Porque eu não posso deixar o meu sentimento falar. Então, assim, é muito difícil E eu essa imagino a convivência. dificuldade de você ter esse tipo de posicionamento. Exatamente. Até hoje tem esse posicionamento. Ah, mas é rapidinho, vai só entrar um móvel. Não, é até às 17 horas. Não adianta vir falar comigo, porque eu não vou abrir. Se o regimento está dizendo que é até às 17 horas, é até às 17 horas. Então, eu venho fazendo esse trabalho de consciência, de harmonização, né? Assim, do meio, das pessoas. E confesso que é bem difícil. Isso não é uma receita pronta. Você vai ter que ir realmente trabalhando cada condomínio. Quando você chega, cada um tem a realidade de pessoas diferentes, de níveis sociais diferentes. Cultura, estabilidade financeira diferente. Então, assim, não adianta dizer a você assim, ó, você chega no condomínio, você começa assim, assim, assim. Você não vai conseguir. Porque cada condomínio tem sua característica, tem suas personalidades diferentes, né? Então, eu estou dando exemplo de um, mas tem outros que até hoje eu ainda não consegui chegar nas pessoas. Não é uma receita fácil. Porque cada pessoa é uma personalidade diferente. Cada conselho que te apoia é uma personalidade diferente. Né? Então, assim, tem condomínio que você chega, o conselho já está em crise, porque o condomínio já está em crise. Então, você não consegue, não é uma mágica. Você chega lá com a varinha... E não consegue. Não é assim. E para conseguir fazer isso, é super essencial a gente seguir... por mais que seja culturas diferentes, seja condomínios diferentes, os pilares, eles são basicamente os mesmos. Né? Você seguir algo que você pode ir fazendo para ajudar na convivência. A gente falou do primeiro pilar, né? Que é se aproximar, tentar entender, é ser neutro. Qual o segundo pilar você enxerga como muito importante na convivência para conseguir você ter uma boa gestão, conseguir conviver bem com seus vizinhos? Comunicação, né? Se comunicar de todas as formas que você tiver de meio, através de vídeos, através de mensagens de áudio, de grupo, às vezes até ir pessoalmente conversar com essa pessoa, tá certo? Então, a comunicação é bastante importante. Fundamental. Às vezes, vocês também vão passar por isso, a comunicação trava. Porque lembre-se que o síndico é ser humano, viu, gente? Nessa área, aos dois lados, né? Então, às vezes, você é bombardeado de sentimentos negativos, que dificulta muito a comunicação. Às vezes, você chega num condomínio com gás muito grande, de fazer muitas coisas legais, com uma bagagem para você colocar lá e... aplicar no condomínio. Mas você é bombardeado. Então... há também que se trabalhar a parte do síndico, a parte interna. Psicológico, para tudo isso funcionar. Tem que ter um bom psicológico. E olha, meu filho, que eu tenho. Eu acho que isso é um pilar importante. Ter um bom psicológico, porque senão não vai. Olha, vai buscar alguma coisa, vai pra academia, vai pegar aquela melhor amiga, tomar um café, conversar, porque senão tu surta num nível. E buscar o terapeuta. O terapeuta tem que estar em dia. Eu tô tentando achar o que queira me atender.
Mas tudo bem. É um pouco do segredo da minha administração. Eu sou muito... A gente vai já falar dos terceiros, eu já vou adiantar. Estar presente. Eu sou muito presente. Sim. Em todos. Então, assim, se eu puder, eu rodo o dia todinho, eu vou em tudinho. Entendeu? Vou em todos sem os fazer condomínios. presente, É né? sem fazer presente. Porque o que eles querem? Querem ser escutados. É verdade. Às Isso vezes é verdade. ele tá lá enlouquecendo por um problema dele pessoal que não tem nada a ver Ele com... só quer ser ouvido. Ele só quer ser ouvido. Então, você senta lá, você conversa, dá aquele 10 minutinhos, pronto. Aí, Muitas das vezes você já tá super perturbado, né? Do dia a dia do trabalho. Mas é necessário você... Ali, peraí, deixa eu colocar minha perturbação aqui. E ouvir exatamente. essa outra. Ajuda a ficar perturbada também. Já chego agitada quando tão problema no relacionamento. Mulher, tu tão linda. Como é que pode um É negócio sobre desse? isso. É sobre isso, né? sobre Então é isso. É estar presente também no seu condomínio. Não é importante. Seja presente. Se você for presente. Não só com os Você moradores. consegue acompanhar tudo, né? Consigo, graças a Deus. Com a equipe também. Sim, a mão de obra. A equipe que trabalha. Não existe convivência se você não conquistar essa equipe. Se você não tiver essa equipe com você, você não tem nada, você não tem nenhum morador. Viu? Você não tem nenhum morador. Você não tem. É verdade. Porque ele te detona logo. Aí Quem você... não tem aquele porteiro fofoqueiro que sabe da vida de todo mundo? Adoro! Chego lá, eu já sei logo de Já tudo. vai logo na portaria, já sabe da vida de todo mundo. Dona Jaciara. Você não sabe o que aconteceu. Eu digo, meu Deus, senta que lá vem história. Então, assim, é gratificante. Não muito existe bom. só a parte... Eu me identifiquei muito na sindicância por essa minha agitação interna. Então, assim, eu estou sempre interagindo com muitas pessoas e eu gosto disso. Eu sou da área de gestão de recursos humanos. Então, para mim, eu me sinto muito feliz, muito gratificada. É muito bom ouvir isso, é muito bom entender isso. Se você não faz aquilo que gosta e se identifica, não vale a pena. Você... Exatamente. Não vale a E não pena. trabalha bem, não faz o trabalho. Não trabalha bem. E hoje é um tema muito importante também, a saúde mental. Isso. Né? Pós-pandemia, teve uma chave aí. Deu uma girada de chave. Então, ao invés de as pessoas melhorarem, buscar, acho que, na minha concepção pessoal, Deus mandou essa pandemia para modificar um pouco o coração da humanidade. Mas eu já percebi que não teve Deus. Mas assim, gente, piorou muito. Muito. As pessoas ficaram mais imediatistas, mais ansiosas. Ansiedade, né? O medo da morte é gigante. O medo da doença é gigante. Então, tudo isso é jogado para quem vive numa massa condominial de uma forma muito impactante. É verdade. Entendeu? Que se você não tiver uma boa... Porque concentrou muita gente dentro de casa naquele tempo de Muito, pandemia. ainda tem pessoas muito dentro de casa, pessoas que ficaram com sequelas, né? Da pandemia. Então, é uma coisa assim surreal. Se você for parar mesmo e Pra olhar pensar assim, com é um olhar verdade. de gestor, o negócio não tá muito brincadeira não, viu? Então, assim, hoje os síndicos moradores estão deixando de ser síndicos moradores. Isso, Estão é procurando verdade. os profissionais. Por É quê? verdade. Porque não sabem lidar com isso. Isso é verdade. Não sabem lidar com essas emoções. As pessoas estão ficando doentes. As pessoas estão ficando doentes. As pessoas hoje perseguem os síndicos, É verdade. né? Eu tive vários casos na minha vida toda. Eu tive muitos casos, assim, chocantes. Que como eu já sou do CAPS, então eu não me abalo muito. Porque se me perseguir, eu já mostro para ele qual é o caminho da perseguição, o que é que dá, né? Mas eu já tive casos de eu chegar no meu carro, a pessoa tá lá encostada. Esperando por você. Esperando. Eu digo, oi, bom dia. E eu ouvi isso do senhor no interior, disse que um remédio de um doido é outro na porta, né? Pois é. Então, Então, assim, há momentos em que você precisa ser insensível com esse tipo de gente. e essas pessoas não conseguem compreender a dificuldade que nós passamos em administrar. Isso. Nós estamos lidando com pessoas doentes emocionalmente. Só o que você vê aí são tragédias Isso, na área é verdade. condominial. Recentemente, agora... Teve um síndico o cara... o subsíndico foi pelo morador. Exatamente. É complicado. Muito complicado. Então, assim, nós estamos lidando com agressão da mulher,
dentro de casa, agressão com idosos, agressão de criança, todo tipo de agressão. Então, assim, vez por outra eu tenho que estar dentro da DEAN, vez por outra eu tenho que estar na primeira DP. Então, assim, Já é um pouco, eu acho que demais, né? exatamente, É são uma coisas... responsabilidade que você adquire, que mexe, eu acho que nesses casos mexe muito com você. Exatamente. Então, assim, a gente vai criando estratégias para que essa convivência seja é, mais suave possível, né? A gente vai criando festas, conversas, reunião, Para unir estando mais. presente. Eu sempre vou ao parquinho, tá? Sempre vou acompanhar as crianças. Olha, a base de tudo. Se você passar no seu condomínio e as crianças lhe disserem assim, oi, tia senhora, oi, dona Cínica, né, síndica? Oi, dona Cínica. Oi, dona Cínica. Eu tenho uns maravilhosos, assim. Eles são meus amigos ocultos, secretos. Então, se você não tiver essa proximidade com sua casa, né? E com essa também oposição, estou misturando um pouco as ideias, porque uma coisa liga a Sim, outra. uma coisa ligando a outra. Então, se você não tiver presente na sua casa, você não consegue lidar com essa oposição que lhe coloca para trás, com toda essa logística que envolve agressões e N coisas que acontecem. Intolerância. E todo tipo de intolerância. Imagino. Hoje, a gente está no Abril Azul, né? E fala sobre o autismo, né? Sobre as pessoas neurotípicas. O que é que você tem enfrentado, como é que você tem vivido e quais são os sucessos que você tem tido nessa questão? Isso é um tema bem importante, viu, Diego? Sim. Então, assim, eu tive um presente de Deus, né? Deus sempre me presenteou com essas Amém. causas. Eu, desde menina, sou envolvida em projetos ajudando gente. Então, assim, eu fui de grupo ecológico, eu nasci subindo serra, descendo serra, pendurada em tudo que é coisa. Então, eu gosto... Aventureira. Era tipo uma escoteira. Eu sempre gostei muito dessas coisas. Porque eu não tenho medo de nada. Eu vou lá, eu piso no escorpião, eu mato a barata. Mato. Então, o que aconteceu? Há 4 anos atrás, eu tive uma experiência muito importante e que, nesse mês agora, me impactou emocionalmente, positivamente, né? Eu me senti muito feliz, muito lisonjeada, né? Quem quiser me acompanhar aí no Instagram, Jaciara Rocha Síndica, eu até postei lá. Acompanhe, gente. Essa mulher, ela mostra muita coisa nessas redes sociais. Eu compartilhei, né, a pequena homenagem que ela fez à minha pessoa, me senti muito emocionada. Que lindo. Há 4 anos atrás, ela me procurou porque o filho dela é uma criança atípica. Então, ele tem sensibilidades a barulho, a qualquer tipo de barulho. Então, toda vez que tem um barulho forte no bloco, ele chorava muito, ele entrava em crise, ele passava mais de 2 horas chorando. Ai, meu Deus. Então, assim, E pra entender, o vizinho entender, né? Não, o bloco era um caos. Então, ela me procurou e disse, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu disse, olha, eu não tenho muito conhecimento no seu tema, mas eu vou estudar. Isso aqui é importante, Me dá... se envolver, Isso. querer entender. Me dá alguns dias. Então, eu já tenho outra amiga que tem uma criança típica, então entrei em contato com ela, fui em Instagram, fui estudar, Então, eu vi que já tinha algo parecido e fui buscar artes que pudessem me ajudar na parte da conscientização. Mas eu não achei que seria tão impactante, né? E foi, principalmente na vida dela e de toda a comunidade. Então, a gente fez um adesivo baseado numa arte que já existia, né, disponível. Eu só dei uma melhorada e hoje é utilizada bastante na parte dos autistas, essa arte é utilizada. Normalmente tem aquele crachazinho, né? Isso. Tipo assim, aqui mora um autista. Né? Se você escutar gritos, choros, que não se incomode. Entenda, se acalme, que vai passar. Né? Então, assim, eu criei esse adesivo, apresentei para ela. O que você acha? Ela assim, eu vou amar. Ela ficou tão maravilhosa. Eu disse, agora vamos fazer a parte de conscientização do bloco. Fomos que aí é dificuldade. Eu achei o mais fácil, porque para mim, a comunicação para mim é mais fácil. Então, a gente passou de porta em porta. Quem estava em casa, a gente apresentou, falou que isso acontecia. Então, se pudesse, na hora que fosse furar uma parede, na hora que fosse arrastar um móvel, até mesmo um som muito alto, se pudesse assim, olha, hoje eu vou dar uma festa na minha casa. É só colocar no grupo, hoje eu vou dar uma festa na minha casa. Hoje eu vou furar uma parede. E assim até hoje, há 4 anos... Acontece. Olha, isso é um sucesso. Isso é um sucesso. Então, assim, eles vão fazer qualquer coisa, vou furar a parede, vou colocar rápido. Ela, só um momento.
Aí ela vai lá, coloca um fonezinho, que ele tem um fone, um abafador, né? Um silenciador. E ele fica lá tranquilo. Então, Olha que assim, coisa linda. foi uma coisa maravilhosa. A gente compartilhou em todo o condomínio e outros casos apareceram. Servir como modelo, né, para ser aplicado, porque esse deve ser a realidade de diversos condomínios. Exatamente. Então, foi mapeado que existiam outras 8 crianças e adultos autistas. Então, até hoje, eles me pedem um adesivo. Eu sempre tenho lá disponível, porque pode chegar uma família nova, então eu já apresento, né? Olha, identifica, porque às vezes a pessoa de baixo não está entendendo. Tem uns que andam muito, que correm muito. Então, as pessoas hoje, elas não estão acostumadas, elas não têm o conhecimento necessário. Alguns dizem que, não, é birra. Infelizmente a gente... Isso aí é falta de educação, porque a mãe não está seguindo direito. Hoje só o que tem são lugares para você levar a criança ou o adulto para aprender como se comportar. Eu tenho entendimento que não é assim. Cada caso é um caso, tem que ser estudado, tem que ser acolhido. E Principalmente aceito, a palavra é essa, é acolhido, né? acolhido. E aceito com toda a responsabilidade do mundo que existe sobre isso. Porque essas pessoas, elas sofrem. A família sofre, ela sofre um abalo emocional muito grande até desenvolver isso. Então, assim, hoje ela gravou um vídeo para mim agradecendo. Eita, coisa então, linda. eu fiquei muito feliz. Deve ser muito gratificante você, como pessoa, como profissional, né, ter esse tipo de recompensa, porque isso é uma grande recompensa. Isso é uma recompensa que eu vou levar eternamente. Mesmo saindo futuramente, porque eu espero que não espero sair da sindicância, porque realmente me identifiquei. Mas, assim, é muito gratificante. Como existe também outras coisas, Diego, não é só na parte da conscientização. Os idosos que são abandonados. Eu tenho muito. Isso é importante. Que me ligam na madrugada só para conversar. A área de convenções num condomínio abrange muitas coisas. Muita coisa. Né? Mas a gente vai galgando coisas novas, vai vivendo novas experiências, nos capacitando. E pelo visto você tem feito um bom trabalho, você está de parabéns, viu? Graças a Deus, muito obrigada. Graças a Deus. Em relação às ferramentas, quais são as ferramentas que você usa para conseguir fazer tudo isso? Existe alguma ferramenta específica? A tecnologia tem ajudado? O que é que você tem feito? Quais as ferramentas lhe ajudam a fazer esse trabalho? A tecnologia hoje ajuda de uma forma, assim, gigantesca. Olha, quem criou esse WhatsApp, ele criou pro bem e pro mal. Vou lhe dar São duas fases. São 2 fases. Vou lhe dar uma dica. Se tiver o grupo aberto, feche. Feche, porque ele não é de Deus. Aí vem toda aquela parte do respeito que o outro não tem para o semelhante. Ele não sabe nem o que a pessoa está passando, né? E às vezes o que você escreve não era o que exatamente você queria dizer e você é mal interpretado, né? E ali, meu filho, gerou um caos. Deu uma confusão generalizada. Ai, meu Deus. Que até você botar o condomínio de novo no eixo, não até você consegue. conseguir acompanhar, vixe Maria. Não consegue. Então, cria um grupo de informes, um grupozinho fechado. Que só você compartilha as informações. Isso tem ajudado muito, minimizado muitos conflitos, tá? Muitas brigas de vizinhos, porque eles vão pro grupo lá aberto, meu filho, ele não quer saber não, ele fala do vizinho, ele fala do cachorro, aí pega foto de cocô de cachorro, aí esse ceboso, aí começa, digo, então assim... E foge ao seu controle. Aí eu já não tenho mais controle. Aí, até conseguir voltar tudo à normalidade, já é. Aí tem aquele que não viu a conversa que foi de ontem, passou 5 dias sem olhar o grupo. Aí olha, reativa a confusão. Ele reativa a confusão. Então, o WhatsApp hoje é uma ferramenta incrível para se trabalhar. Trabalhando com consciência. Com consciência, correto. Tá? Então, hoje a maior ferramenta realmente é o WhatsApp, né? São vídeos interativos que você pode fazer e tá compartilhando. Sim. E fora as festas, né? São ferramentas também que a gente usa, tá fazendo para melhorar a comunhão. A integração das pessoas. Isso é verdade. Isso. Dia das Mães, Dia das Crianças, São João. As crianças já estão me perguntando, vai ter São João? Vai ter São João, porque eu adoro São João, Maria. Eu acho que essas festas conseguem juntar todo mundo, conseguem se confraternizar, né? Sim, criar ideias, coisas inteligentes, interativas, que chamem a atenção. Também eu tenho um projeto, eu criei uma horta medicinal para fazer a interação, né, com os idosos. Então, eles vão sempre lá buscar essas ervinhas. Tem chá. Para chá, para tudo. Lá tem de tudo. Mas tem condomínio que já não quer.
Então, você vai tentando, de acordo com aquela realidade, buscar Com a cultura do condomínio. ferramentas que você possa amenizar, né? Aquilo ali. Então, eu já cheguei em condomínio que era confusão, era generalizada. Eu vi o quê? Que era o quê? O grupo do WhatsApp. Isso. Eu tenho 2 pessoas na minha equipe trabalhando só com atendimento online. No suporte online. Porque as pessoas falam. Imagine que eu estou agora aqui com você, gravando. Tem milhões de pessoas aqui falando comigo no telefone. Então, se eu não tivesse essa equipe, eu não conseguiria gerir vários condomínios. Porque enquanto eu estou falando com você aqui... Eles estão resolvendo, estão Eles estão respondendo. resolvendo, porque são parâmetros já de convenção. Então, tu vai agindo de acordo com a convenção, tá? Mas você falou de manhã, de 11h30, 11h40, que a pessoa tá almoçando, aí você retorna, vai falar com a pessoa, não, demorou muito a responder. Já resolvi, já demorou muito a responder. Então, assim, o imediatismo hoje tá acelerado demais. E tem dificultado muito, né? Dificuldade, mas vamos resolvendo. E isso, vamos falar sobre quais foram, sobre desafios enfrentados. A gente já citou alguns, mas quais foram os principais desafios que você enfrentou na convivência para conseguir deixar redondinho, deixar do jeito ideal, deixar com uma boa convivência? Qual foi o caso mais complexo e quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu posso citar vários. Eu tive, assim, vários, muitos difíceis de resolução, muitos difíceis emocionalmente no contexto da coisa. Vou começar por um que chega a ser até engraçado. Hoje ela é minha amiga, graças a Deus. Recentemente, São os melhores. Recentemente, ela me mandou uma mensagem bem carinhosa, né? Disse, tive problema com você por causa dos gatos. Mas hoje, venho aqui falar que você é a nossa melhor síndica. Que bom. O que acontece? Os pets hoje são parte integrante das famílias. Da família, é isso. Exatamente. Então, Bartolomeu... Bartolomeu é um gato. É um gato. e ele é lindo, por sinal. Bartolomeu passava o dia andando no condomínio. Aí, o que acontece? O regimento diz, é proibido animal solto no condomínio. Então, assim, foi um desafio muito grande. E você mexer com um animal que é criado e considerado como um filho... Mexe com o filho, porque que a mãe faz. Vira um leão. Mexe com minha menina. Pois é. O que acontece? A dona de Bartolomeu levou 5 multas. Eita, beijo. Um mês atrás do outro, ela levou 5 multas. Por conta de Bartolomeu. Por conta de Bartolomeu. Ela foi obrigada a colocar Bartolomeu dentro de casa, né? Porque ela não tinha mais condições de pagar multa. No início, ela disse, pode mandar. Quantas você mandar, eu pago. Eu digo, tá certo. Então, assim, mas não era só porque ele estava solto, não é sobre isso. Bartolomeu era danado, subia em cima dos carros, arranhava os carros dos vizinhos, rasgava os bancos das motos do condomínio. O homem era uma confusão generalizada. Nesse condomínio tinha 30 gatos. Então, assim, foi um trabalho de conscientização muito grande. Bartolomeu era o chefe. O chefe. Exatamente. Tinha outros, vulgo cabeção, cada um tinha seu nome. E com a boa convivência, com, né, as estratégias de boa convivência, você conseguiu? Consegui, mas Bartolomeu ficou doente, teve atestado, teve depressão. Vixe, mas é porque ficou preso. Porque ficou preso, ele era um gato livre. Ai, meu Deus. Como que pode? Né? Então, assim, isso também requer a boa convivência, porque eu mexi com algo sentimental das pessoas, os animais. Então, eu tive que fazer todo um trabalho de consciência, porque as crianças estavam com germes, né? Nós tínhamos uma quadra de areia. Os gatos iam fazer onde? Lá na quadra. Além dos gatos, claro, os cachorros que você sai para passear, que faz cocô, muito morador, né? O tutor não tem a responsabilidade de recolher a caquinha ali do seu animal. Tivemos que fazer um trabalho muito grande de conscientização com isso aí. Aí veio a parte da criminalidade, dos tipos de criminalidade, todo tipo de violência. Então, essa se você não tiver no CAPS, você não sobrevive. Eita, bexiga. Vou lhe dizer que
Quem me lidera é Deus. Aleluia. Porque eu já tive ameaça com a cabeça. Ai, meu Jesus Eu já do tive céu. vários tipos de ameaça contra a minha vida, contra a minha família. Então, assim, Isso é sério? É sério. Essa é a parte mais difícil. É você saber lidar com isso. É você saber lidar com o tipo da violência, daquela pessoa que está embriagada, aquela pessoa que está com entorpecentes, né? Recentemente eu tive um caso bem grave no meu condomínio, né? Que eu tive que interceder porque a pessoa andou, mas Deus mandou para quem? Para a pessoa, acredito, que esteve mais capacitada de gerir aquele momento. E graças a Deus que eu estava lá, naquele momento, né? Para ajudar todo mundo. Então, esses são os maiores e piores desafios. É a parte da violência doméstica, a violência referente à criminalidade, né? Então, você tem que buscar muitas estratégias. Tem alguma que, assim, chave que você enxergue para ajudar a solucionar esse problema ou é de caso a caso? Cada condomínio tem sua cara, tem seu caso. Mas, particularmente nesse, eu comecei implantando uma boa portaria com softwares que identificava os moradores. Então, Sim. quem é que quer dar teu nome? Teu CPF? Quem é que quer tirar foto sabendo que você tá todo errado e que vão te achar, né? Então, eu fui criando, fui botando, incrementando essas coisas. Então, eles começaram a ver que caminho não é, se saia, viu? Se saia que eu cheguei. Aí pronto, aí fomos acalmando essa turma. Tinha muito usuário de droga que fumavam. Isso, Então, isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Você fuma, tá dentro da sua casa, fuma, acha que tem o direito de fumar, mas Mas a área externa... Não, eu tô falando de área externa. Área externa. Eu estou falando da área em comum. Eram pessoas usando droga na área em comum. Então, assim, eu vou lhe dizer que nada mais me abala. Nada mais, porque eu vivi tudo já em condomínio. Eu acho que eu já vivi tudo em condomínio. Ah, mas vai viver ainda. Não, eu tô dizendo assim, de coisas... extremas, que você acha que não tem impactantes, que eu achava assim que eu nunca ia viver, mas que eu vivi. Então, eu aprendi também na minha parte de gestão de RH que nós temos que ser os três jeitos. Se falar meu irmão, você é meu irmão, que eu falo também. Verdade. Entendeu? Então, se adequar. Você tem que ter essa habilidade. Se você não tiver essa habilidade, se você achar que você vai entrar só para gerir administrativamente, não entre. Porque o impacto... sério, o impacto é gigantesco e você tem que estar preparado, senão você adoece. Adoece. Então, assim, chegou já muitas vezes eu ter que sair na madrugada para tirar pessoas que estavam fazendo coisas ilícitas na área em comum. Então, assim, tem uma boa empresa de segurança que lhe dê um apoio. Isso é importante. Né? Então, assim, condomínios muito grandes, coloque rondas que possa lhe auxiliar nesse processo. Não vá sozinha. Inicialmente, eu ia muito... Eu mostrava muito minha cara, dava minha cara para eles. Hoje, eu saio, eu olho, peço a Deus proteção para voltar. Só Deus nesses casos. Só Deus nesses casos. Mas, graças a Deus, ele me acompanha muito. Amém. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada na área condominial, graças a Deus. E familiar também. A minha família é minha base. Eu tenho uma filha incrível, um marido incrível. Pra gente finalizar, dê uma dica, assim, que você enxergue de ouro. Diante de tudo que a gente falou agora, que você enxerga como mais importante para o síndico iniciante, ou o síndico que está enfrentando esses problemas, e com certeza, se não enfrentou, vai enfrentar, o que é que ele pode fazer? Ou morador mesmo, né? Porque quem nos assiste, eu sempre costumo dizer muito, que as pessoas que querem se engajar na gestão do condomínio, com a orientação de ouro, assim, você está dando um diamante para essa pessoa agora, que você adquiriu durante todo esse tempo de trabalho, que você acha super importante para ajudar nesses casos. Nem só de trabalho, mas de vida. Estude. Estude, busque. Faça cursos. A minha vida inteira foi regrada nisso, né? Porque eu venho de uma família pobre, então eu tive que buscar muito estudo. Lutar muito, né? Muito. Eu morei em casa de estudante. No meu quarto era quarto das 10. Então, assim, eu tenho muita habilidade com gente. Então, estude, busque, vá para cursos da área condominial. Faça tudo o que você puder imaginar, mesmo que o curso seja online. Hoje tem plataformas online grátis.
gigantesca, os cursos, É treinamentos. verdade. E outra coisa muito importante, se você não tiver amor e gostar de pessoas, também Não vá. não vá, não entre. Então, são dicas de ouros. Estude e goste de pessoas. Goste de gente. Seja presente com as pessoas. Se você tiver essas 2 ferramentazinhas básicas, você consegue estar na área condominial. Se você não tiver, você se perde e você não consegue trabalhar. Tá vendo aí? Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente por esse papo enriquecedor de verdade com a minha amiga Jaciara. Foi muito obrigado por estar conosco aqui hoje, por aceitar nosso convite e compartilhar conosco a sua experiência, a sua bagagem, né? Porque o seu conhecimento que você compartilhou aqui, isso não se compra, isso não acha no curso, não. Se acha convivendo, se acha vivendo e enfrentando esses desafios. Muito obrigado por estar aqui conosco e compartilhar esse conhecimento. Eu que agradeço, que venha outros projetos. Seu projeto é lindo, tá? Muito Para a área obrigado. condominial, que venha outros projetos como esse. Muito obrigado. Precisamos, merecemos, né? A área condominial tem poucos recursos, né? Poucos incentivos, mas lhe desejo muito sucesso. Muito tá? obrigado. E muito obrigado. Pessoal, estamos aí, mais um episódio Siga-me Cast com papo enriquecedor, com muito conhecimento, com muita vivência, que eu tenho certeza que para você vai lhe ajudar. Nos acompanhe no nosso YouTube, no nosso Instagram, a gente vai lançar alguns cortes, siga, compartilhe para os seus amigos, para o seu vizinho que precisa ouvir o que a gente conversou aqui e até o próximo episódio, nos acompanhe.